Diga aí, gente. Boa noite. Consegue me ouvir? Boa noite, professor. Dá para ouvir, sim. Boa noite, dá para ouvir. Beleza? O sinal da internet, o pessoal tava falando que hoje não tava muito legal. Gente, né, então vamos começar, né, nossa aula de análise matemática 3, né? Todo mundo aqui já foram meus alunos, então não precisa nem me apresentar, né? O Leonardo aí já foi, eu só não recordo as disciplinas, mas tu já foi foi meu aluno em alguma disciplina nesse meio de curso aí, né? O Marcos também e o Ventura também. Inclusive o Ventura, ele foi da minha turma de geometria analítica, se minha memória não me falha. É, justamente. Meu É, primeiro ano. primeiro ano aí de geometria analítica, né? É o primeiro ano do curso. Gente, falar aqui um pouco da disciplina, tá? Terça-feira não tive como começar a aula porque tive uns problemas aqui da chefia, então não deu para começar isso na terça-feira, tá? O curso de análise 3, né, daqui da nossa estrutura daqui do nosso curso, né, daqui do curso de bacharelado, ele começa onde é que você vê a análise no RN, certo? Você vai até, nós vamos ver de conteúdo até teorema da função inversa e função implícita. Eu espero que dê tempo a gente chegar lá, certo? A bibliografia, certo? Eu vou usar 3 bibliografias. Na minha mesa aqui eu acho que tem, deixa eu ver aqui se está outra. Tá ali. Deixa eu só pegar aqui essa outra bibliografia. Oi. São 3 bibliografias que eu vou utilizar. Bom, o plano de curso, certo? Eu vou postar para vocês semana que vem, né? Que vai ser aprovado agora amanhã na reunião. Mas eu já vou fazendo algumas coisas, já passando algumas informações aqui referente à disciplina, certo? A princípio, né, estamos planejando em 2 avaliações, tá? Essas avaliações vão ser feitas até um determinado assunto, agora de memória eu não tenho de cabeça, e a nota final vai ser a média aritmética aí dessas duas, né, dessas duas avaliações. A forma das aulas, certo? Eu não faço aula gravada, tá? Minhas aulas elas são todas síncronas, ou seja, são todas ao vivo, certo? Porém, né, para facilitar a aprendizagem, eu gravo, certo? E na medida do possível eu disponibilizo o vídeo, certo? Semestre passado eu tive muito problema com isso, porque o vídeo ele não tinha. Eu usava uma câmera, não usava. Essa aqui eu estou usando uma webcam. Eu usava uma câmera que a imagem era muito boa, né, porque era uma GoPro. Só que o problema é que essa câmera ela não deixava sincronismo com o áudio, então eu tinha que editar, tal, essas coisas, e perdia um tempo desgraçado. Mas aí agora com essa webcam aqui já está sincronizado o áudio com a imagem, então não precisa ficar editando. Do jeito que terminou aqui é só botar no YouTube, certo? Gente, os livros que eu pretendo utilizar nesse curso são 3, certo? Eles são bem, certo? O mais conhecido, né, que vocês conhecem, eu vou dar uma aumentada aqui na tela só para vocês verem o, o livro, é esse aqui. Deixa eu só aumentar aqui a tela. É o livro Duelo, vocês já conhecem, certo? A minha versão aqui é uma versãozinha mais antiga, certo? O curso de análise volume 2, certo? Essa é uma das bibliografias que eu vou utilizar. A outra que eu também vou utilizar é essa aqui, certo? Que é do Ronaldo Freire, Topologia e Análise no Espaço RN.
Esse livro, certo? Esse Ronaldo Freire aqui, ele foi meu professor de análise no RN na época da graduação, tá? Trabalhei com o material dele em certos pontos, né? O material é um material bom de se mexer, tá? Tem coisas até tem bem mais detalhes do que o livro Duelo, certo? E ele tem uma parte de álgebra linear, de espaço vetorial, que, né, serve como uma espécie de revisão. E o outro, que esse aqui, é o do Aldo Trajano, certo? Que é cálculo avançado. O que eu gosto muito desse livro aqui é a demonstração do teorema da função inversa e função implícita, tá? Esse aqui é do Aldo Trajano. Eu gosto muito desse livro, a parte dos teoremas da função inversa e função implícita, ele é bem explicado, né? Ele é bem fácil de entender. Aliás, menos difícil de entender, vamos ver assim, né? Beleza, gente? Então, vamos começar essa aula de análise aí. Então, primeiramente, certo? Vamos falar, né, do espaço Rn. Beleza? Deixa eu só voltar aqui a tela para o... Pronto. O espaço Rn, certo? Você já... Prof, Oi? só uma coisa. Pode falar. Quanto ao texto que o senhor estará escrevendo assim, depois passa o quadro para nós, né? Ah, não, Não passo. precisa escrever, não, né? Essas notas assim eu sempre passo. É que nem o Leonardo está lá em cálculo numérico, né? Ele já sabe como é que eu estou fazendo. Assim que acaba a aula, essas anotações eu disponibilizo, certo? E juntamente com o vídeo. Porque aí, por exemplo, e isso vai ser muito importante também para o curso de análise, porque, por exemplo, eu mesmo em particular, a primeira vez que eu estudei análise, certo? Eu não aprendia de primeira, tá? Então você às vezes tem que rever a aula, tal, tem que reler tudo que você for ver durante o curso. Inclusive, como eu vou disponibilizar as notas, eu acho que vocês não precisam nem copiar, tá? Já que vai ter tudo lá anotado. É porque aí você presta atenção, né? Então não precisa. Porque às vezes você fica focado em copiar e perde meio que o rumo da coisa, né? Então, como já vai estar tudo copiado, tá? Então não dá nem problema. Beleza? Ok, então vamos lá. Bom, então vamos começar, né, a aula falando do espaço, certo? E do espaço Rn, espaço n-dimensional. Bom, os números reais vocês já conhecem, né? Vocês viram a análise na reta. Então, o espaço Rn, certo? Ele é denotado por esse símbolo, tá? E ele nada mais é do que o cartesiano de conjuntos reais, certo? Onde você tem, digamos, n. Você tem n vezes, certo? Você tem n, vamos dizer assim, n produto, né? Porque cada uma dessa reta, certo? Você vai extrair uma coordenada, certo? Um valor real, tá? Então, um elemento desse conjunto a gente chama de ponto, né? Se você pega um x pertencente ao Rn, certo? É chamado de ponto, tá? Então, o que é que acontece? Eu tenho um camarada do Rn, certo? E se esse camarada é como se fosse um cartesiano, certo? Na verdade é isso. Um cartesiano da própria reta n vezes, então eu vou ter n valores, um de cada conjunto. Ou seja, eu vou ter um camarada daqui, outro daqui, outro daqui. Então, resumindo a história. Então, o elemento x, o ponto x, ele vai ter x1, daqui, x2, xn valores. Onde esses xis, vamos assim dizer, eles são elementos da reta, certo?
Isso aqui com o índice I variando de 1 a N, tá? Beleza? Aí esse I, certo? Esse XI, a gente chama de iésima coordenada, tá? Beleza? Ok. Dentro desse conjunto do espaço Rn, certo? Eu tenho que definir duas operações, tá? Uma delas é soma de... Você pega dois elementos, você faz a soma, tá? Para obter um novo elemento. E um produto, certo? Nesse caso, você vai pegar um elemento da reta e vai pegar o elemento do Rn, você vai gerar um produto, né, escalar por um ponto, nesse caso aqui, e gerar um novo ponto do espaço Rn, certo? Então, as operações... que a gente chama até de operações usuais, certo? Então, seja... Aí você vai pegar um x, x1, xn, um y, y1, yn, certo? Elementos do Rn, tá? E, na verdade aqui, sejam, né? E um lambda, certo? Um elemento da reta. Então, a soma, nós vamos definir da seguinte forma. O x, o elemento x mais o elemento y, a soma vai ser da seguinte forma. Eu vou pegar coordenada por coordenada na sua respectiva entrada, tá? E vou fazer a soma usual da reta, tá? Em cada coordenada. Isso aqui é a soma, vamos dizer aqui, soma usual. Tá? O produto de um ponto por um escalar, vou dar uma estacada aqui. Ou seja, esse camarada aqui, você tem um lambda e um x, ele vai ser o quê? Você vai pegar o lambda, certo? Que é um número real, e vai multiplicar por cada coordenada. Certo? Então você tem essa definição aqui de produto aí de um ponto por um escalar, certo? Se vocês pegarem essa ideia de aqui é soma, aqui é um produto. Gente, minhas escritas elas são bem assim desorganizadas, mas está dando para entender, né? Bom, então você tem uma soma usual e você tem um produto de um ponto por um escalar, certo? Se você pegar essas operações, certo? Você consegue ver que elas satisfazem as propriedades de espaço vetorial, certo? Então, nessas condições, né? Com essas operações, você tem que o Rn é que a gente chama de R espaço vetorial. Nesse caso, o lambda está relacionado a esse corpo R aí, tá? Você consegue fazer né, você consegue mostrar que ele é um espaço vetorial. Esse espaço a gente chama de espaço vetorial, certo? A gente chama de espaço vetorial real. Bom, se você pega... Se é um espaço vetorial, então ele tem uma base, certo? Então, nesse caso, se ele tem uma base, vamos pegar aqui, esse é N como sendo a base canônica, né? Base canônica
do Rn. Então, se ele é a base canônica do Rn, então eu posso, certo, escrever o ponto x como sendo E1x1. Deixa eu fazer o seguinte, o escalar geralmente fica do lado esquerdo. Então, x1 é 1, certo? Xn é n, certo? Tá? Bom, esses elementos, x1, x até xn, eles são, na verdade, certo? As coordenadas, tá aqui, x1, xn, certo? São as coordenadas, certo? De x, né, do ponto x, com respeito à base canônica, certo? Vocês lembram, né, que a base canônica, por exemplo, é 1, certo? A primeira coordenada é 1, o restante é 0, certo? É 2. A segunda coordenada é 1, o restante é 0, né? E assim, ou seja, a jésima coordenada ela é 1, né? E o restante ela é 0, tá? Beleza? Bom, dos números, né, nós podemos definir, né, dentro do espaço Rn, o que a gente chama de norma euclidiana, certo? Só que a princípio eu vou fazer o seguinte, definição, eu vou usar esse termo norma euclidiana entre aspas, certo? Norma euclidiana. Só um detalhe. Lembre-se que quando você tem um espaço vetorial, os elementos desse espaço a gente chama de vetores, certo? Quando você tem um conjunto e você mostra que ele é um espaço vetorial, então esses elementos também podem ser chamados de vetores. Nesse caso, né, esse mesmo ponto x, ele também, no contexto de espaço vetorial, ele pode ser chamado de vetor, tá? Então é o seguinte, para definir a norma euclidiana, você pega um elemento x no espaço Rn, certo? Aí vamos dizer que o x tem as suas coordenadas aqui, certo? Então, a norma euclidiana, certo? Que vamos denotar por esse camarada aqui, ele vai ser definido da seguinte forma. Você vai pegar as coordenadas do elemento, certo? Pega cada uma delas, eleva ao quadrado e depois soma o resultado. Depois, essa aqui é a norma euclidiana, certo? Belezinha? Isso lembra lá de Ventura, que foi meu aluno de geometria analítica, certo? Ela lembra lá a ideia de módulo lá do vetor, né? Bom, nós também temos, certo? A distância euclidiana. Distância euclidiana, tá? Você pega dois elementos no espaço Rn, certo? Então, a distância do ponto x ao ponto y, certo? Ele pode ser definida como sendo, certo? O módulo da diferença desses dois camaradas, tá? Só lembrando, né, que deixa eu fazer aqui um rascunhozinho, tá? Que esse menos y é apenas o quê? Menos 1 elevado, aliás, menos 1 vezes o elemento de y. Então, o x menos y, na verdade, também, isso aqui é por definição, seria o x mais o menos y,
tá? Beleza? Então, o que acontece? Deixa eu ver aqui minhas notas, né? Definição de... Pronto, vamos dar aqui uma ideia geométrica, tá? Ideia geométrica. Eu vou pegar aqui os pontos x e y, certo? Deixa eu desenhar aqui o sistema cartesiano. Só que isso aqui está no RN, não vou, certo? Dizer que isso aqui é x, isso aqui não, isso aqui está no espaço RN, é só para ter uma ideia mesmo. Você pode só supor que é o R2, né, só para fixar a ideia. Aí você tem um vetor, certo? Um vetor x, aqui você tem um vetor y, aqui você tem aqui os vetores, e aqui você tem a distância entre eles, né? Então, digamos assim, dessa parte aqui desse vetor aqui para esse vetor aqui, você tem essa distância pontilhada, tá? Que a gente chama de distância do ponto x ao ponto y, certo? E ao mesmo tempo, nós temos aqui a norma, certo, de x, que se você fazer uma análise aqui dessa situação, você vai ver que na verdade esse módulo de x nada mais é do que a distância do ponto x à origem, tá? Aí o que acontece? Essa norma euclidiana, você pode fazer as contas aí, você percebe que ela satisfaz as seguintes propriedades. Primeiro, o módulo de x ele é sempre maior ou igual do que zero. Ele só é zero, tá? Se somente se o camarada for vetor nulo. Beleza? A segunda propriedade é o seguinte: você tem um escalar real, certo? Multiplicado por um elemento do Rn, você vai ter que isso aqui vai ser o escalar em módulo, certo? Isso aqui para x pertencente a Rn, certo? E nesse caso dessa segunda aqui, o lambda, número real, tá? E a terceira propriedade, certo? Que a gente chama de desigualdade triangular. Isso em relação à norma euclidiana. Beleza? Até aqui tudo bem? De boa na lagoa? Por enquanto, sim, professor. Beleza. Aí o que acontece? Lembra que eu botei aqui norma euclidiana em aspas, né? Para dar uma ênfase, uma destacada. Cadê? Opa. Tá aqui, né? Porque uma coisa é a norma euclidiana. Outra coisa é o conceito que norma euclidiana a norma euclidiana é, por definição, isso aqui. Deixa eu dar uma destacada aqui. Outra coisa é o conceito geral de norma, certo? Em cima de um espaço vetorial. Tá? Então, você, por exemplo, o que é uma norma? Deixa eu botar aqui, norma. Nesse caso aqui, a norma não é a questão do conceito de espaço vetorial, tá? Você defina, certo? Uma aplicação. Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver aqui, norma. Seja, certo? V um R espaço vetorial, tá? Né? Defina uma aplicação, eu vou chamar isso aqui duas barras, certo? Isso aqui é a notação da aplicação.
ela sai do espaço vetorial, certo? E vai até os reais, tá? Dizemos que essa aplicação é uma norma se é satisfeita as seguintes condições. Primeiro, satisfaz opa, cadê a borracha? Satisfaz, né, as seguintes condições. Primeiro, dado um elemento em V, certo? O módulo desse elemento ele é maior ou igual do que zero, certo? E o módulo desse elemento é zero, se somente se o x for o vetor nulo, certo? Essa é a primeira propriedade. A segunda é o que? Se você tem, você tem lambda nos reais e você tem um x no espaço vetorial, você tem o que? Que o lambda x é igual ao módulo de lambda vezes a norma de x, tá? E a terceira condição é que se você tem dois elementos no espaço vetorial, você tem a desigualdade triangular, certo? Ou seja, se você define uma aplicação do espaço vetorial aos reais e ela satisfaz essas três propriedades, certo? Aí essa aplicação a gente chama de norma, tá? Ficou claro? Aí o que acontece? Se você prestar atenção, essa aplicação aqui que a gente definiu aqui atrás, essa daqui, certo? Se você fizer as contas, você vai ver que aquelas três condições são satisfeitas, certo? Então isso aqui, certo? É uma norma do espaço Rn, tá? Por isso que ela recebe a nomenclatura de norma euclidiana, certo? Então, o que foi que eu fiz aqui? Uma definição de norma euclidiana, certo? É você ver que satisfaz essas três propriedades, que na realidade são as condições para uma aplicação ser uma norma, certo? Ficou claro certo? Ficou claro essa questão? Ficou. Beleza. E professor, Oi. então, uma norma euclidiana é um caso particular de norma, então, no caso, seria? Exatamente, exatamente. Isso é que, na verdade, a norma euclidiana é uma norma específica do espaço Rn, né? Inclusive, como a gente já vê esse conceito geral de norma, o que é que nós vamos fazer agora? Eu vou definir duas aplicações, certo? Aí, dessas duas aplicações, nós vamos concluir que elas também serão normas. Por quê? Porque essas duas aplicações que eu vou definir agora, elas vão satisfazer essas três propriedades que estão aqui de azul. Tá? Certo. Então, vamos lá. Então, vamos definir aqui. Ixi, peraí, deixa eu mudar aqui. Pronto, é uma aplicação, tá? Que aí eu vou fazer o seguinte, eu vou botar aqui um mzinho, certo? Para diferenciar daquela, certo? Daquela outra norma. Essa aplicaçãozinha aqui, ela vai sair do Rn, certo? E vai na reta. E vou definir ela da seguinte forma. Ela vai pegar um cara no Rn, certo? O que é que ela vai fazer? Ela vai pegar o maior valor entre as coordenadas, em módulo,
Então aqui vai ser x1 xn, tá? Ou seja, o que é que essa aplicação está fazendo? Você pega um elemento do Rn, tá? Aí esse elemento ele vai ter n coordenadas, certo? Então você vai pegar cada uma dessas coordenadas, vocês vão colocar em módulo, certo? Aí você vai obter um valor positivo, certo? Maior ou igual que zero. E dentre esses valores que vocês vão obter aplicando o módulo, você vai pegar o maior, certo? Um exemplo assim, vou dar um exemplo aqui rápido aqui, só para vocês terem uma ideia. Se eu pego aqui vou pegar aqui menos 3, 2, sei lá, 0, o elemento do R3, só para... Então se eu fosse calcular menos 3, 2, 0, M, né, que é essa aplicação aqui, eu teria o quê? O máximo, certo? Do menos 3 em módulo, do 2 em módulo e do 0 em módulo. Porque se você calcula esses módulos, tá? Vai ficar o quê? Vai ficar 3, 2 e 0. E quem é o maior deles entre os três? Já logo está o resultado. 3. É o 3. Então aqui já... Pá, beleza. Então o módulo... Certo? Aliás, o resultado dessa aplicação seria, né, o 3. Aí nós temos o seguinte. Eu vou fazer uma afirmação aqui. Essa aplicação aqui é uma norma, certo? Só que eu tenho que mostrar que ela é uma norma. Então, para me mostrar que essa aplicação é uma norma, o que é que eu tenho que fazer? Que ela satisfaz as 3 condições lá de norma. Exatamente. Então, se você está aqui as 3 condições. Se tu pega a primeira, tu vê que ela é evidente. Por quê? Porque todas as coordenadas estão em módulo. Então, se você pega qualquer ponto e cada uma delas vai estar em módulo, então todas as coordenadas vão ser maiores ou iguais do que zero. Certo? Então, isso aí é evidente. E isso ela só vai ser zero se todas elas forem zero. Tá? Isso daí ela é evidente. A segunda, tá? O que é que vocês vão fazer? A segunda, você vai pegar o vetor, certo? Você vai multiplicar por lambda, certo? Ela é meio que evidente também, certo? Porque você vai pegar o camarada, vai multiplicar por lambda, você vai aplicar o módulo, né? Deixa eu fazer umas continhas aqui rapidinho, só para... A segunda propriedade dela você teria o que? O lambda x, tá? Que isso aqui seria o que? O máximo, tá? Do módulo de lambda de x1, tá? Aí você teria o módulo de lambda de xn. Só que o que acontece? Esses caras aqui são módulos nos números reais. Aí são números reais, você tem aquela propriedade de módulo, né? Que é assim, sei lá. Módulo de A, B, né, é igual ao módulo de A vezes o módulo de B. Aí você consegue separar, tá? Aí esse módulo de lambda você consegue colocar em evidência, tá? Aí você consegue, tá? Fazer a verificação de que isso aqui realmente... esse aqui é o do máximo, só para não esquecer. M de máximo. Tá? Isso aqui é tranquilo, tá? Bom, aí aqui você vai ter umas continhas, certo? Na questão da norma da soma. Desculpa. A terceira propriedade, que é essa daqui. Essa daqui é a desigualdade triangular, certo? Pronto, verificando essa terceira aqui, a gente, certo? Garante que essa aplicação que eu defini aqui, ela é uma norma, tá? Então vamos lá. Então vamos pegar aqui, deixa eu mudar aqui para cor azul. Minhas notas aqui elas são desorganizadas, mas dá para entender, né? Então vamos lá. Então vou pegar aqui o módulo, certo? De x mais y. Lembrando que o x e o y são elementos do Rn, tá?
E inclusive, eu vou escrever para manter a questão do rigor matemático. Né? Você está pegando dois caras no espaço Rn, tá? Então, deixa eu só botar essa aplicação um pouco mais para baixo. Pronto. Então, aqui é o seguinte. Bom, você vai pegar os dois camaradas, né? Nesse caso aqui o x é x1, xn, tá? E o y é y1, yn, certo? E nós vimos lá atrás a definição de soma, que é o quê? Você soma coordenada por coordenada. Então, nesse caso aqui, deixa eu botar isso aqui um pouco mais para baixo. O que é que vai dar aqui? Isso aqui vai ser o máximo, tá? Do módulo de x1 mais y1, certo? Pam, pam, pam. Xn mais yn, tá? Só o que é que acontece? Entre eles, certo? Entre essas coordenadas aqui, certo? Entre essas coordenadas aqui, uma delas vai ser a maior, certo? Uma delas vai ser a maior. Então, seja tá? Seja xi mais yi, certo? O maior valor. Tá? Ele vai ser o maior, seria o maior entre eles. Então, se ele é o maior entre eles, então essa norma do máximo, desculpa, essa aplicação, a princípio, x mais y m seria xi mais, mais y, pronto. Só que esse cara é um módulo na reta, certo? Então, se ele é um módulo na reta você sabe que o módulo satisfaz a desigualdade triangular. Aí você vem, certo? xi mais yi. Tá? Só que isso aqui é maior ou igual, tá aqui embaixo, do que o máximo de x1, xn mais o máximo, espero que caiba, do módulo de y1, yn. Só que quem são esses caras? Isso aqui é o x m, né? Aqui é o y m. Beleza? Deu para entender? Aqui no cantinho ficou um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo botar isso aqui um pouco mais para cá. Pronto, ficou melhor enxergar aqui. Beleza? Tá de boa, né? Então você verificou, tá? Se vocês analisarem aqui, ó, que isso aqui é menor ou igual do que isso aqui. Vocês mostraram que isso aqui está acontecendo. Então, o que é que a gente conclui dessa aplicação aqui? A gente conclui que ela é o quê? Uma norma. Beleza? Beleza. Só que essa norma aqui, ela tem um nomezinho, tá? Essa norma, certo? Essa aplicação aqui é chamada, certo? De norma
do máximo. Pronto. Só dar uma destacada aqui. Isso aqui é chamada de norma do máximo, né? Então nós já temos duas normas, certo? No espaço euclidiano, a usual, certo? E agora a norma do máximo. Agora eu vou definir uma outra aplicação, aí eu vou deixar para vocês, né, treinarem aí, para verificar se é norma ou não, tá? Eu vou definir essa aplicaçãozinha aqui. Isso aqui eu defini. Aqui do Rn, certo? Em R. Ela vai pegar um camarada aqui, certo? E ela vai fazer o seguinte. Lembrando que esse x aqui, certo? x1, xn. Isso aqui vai ser o que? O módulo de x1 mais mais módulo de xn. Um exercício. Mostre que essa aplicação é uma norma. E mais, certo? Ela vai ser uma norma, na verdade, e ela é chamada, né? Ela é chamada de norma da soma, tá? Beleza de Creuza? De boa na lagoa? De boa. Beleza, bicho. Bom, na verdade nós temos 3 normas, em resumo. Deixa eu escrever aqui. Em resumo, opa. A princípio nós temos aqui 3 normas. Primeiro, a norma euclidiana, certo? Você pega um x aqui no Rn, certo? Aqui x as coordenadas, x1, xn. Então a primeira é a norma euclidiana. Deixa eu botar isso aqui um pouco mais para baixo. A norma euclidiana, nós já vimos que ela tem por definição essa estruturazinha aqui, certo? Aí você tem a norma do máximo, que ela vai pegar certo? E a norma da soma. Beleza? Essas normas ela tem uma relação, ela tem umas relações entre si, né? Elas satisfazem o seguinte: a afirmação em relação a essas normas, certo? Essa desigualdade aqui ela é satisfeita. Se você pega um camarada no Rn, então você vai ter que o módulo de x da norma do máximo é menor ou igual do que o módulo de x, certo? Que é menor ou igual do que o módulo de x da soma, que é menor ou igual a n. Esse n aqui é a dimensão do espaço Rn, certo? Módulo de
x máximo, tá? Isso para todo x no espaço Rn. Essa desigualdade aqui ela é satisfeita. Deixa eu dar uma destacada nela aqui. Né? Aí tem uma demonstraçãozinha que ela é bem light, certo? Aí ela aqui é o seguinte. Vamos colorir aqui esse negócio, para não ficar um negócio muito obscuro. Colorir, bicho. Cor de piscina. Não, piscina não. Eu vou botar um laranjinha. Pronto. Opa. Rapaz, de vez em quando eu apanho com essa mesa, ó. Não, eu vou botar um rosa. Você tem aqui o módulo, certo? De xm. Só que quem é o módulo dele? Aliás, quem é esse módulo? Certo? É o máximo, tá? Entre x1, xn. Não é assim? Só que o que acontece? Um deles, ou seja, um dessas coordenadas aí, módulo, é o maior valor, certo? Ou seja, para algum índice, isso é... Deixa eu botar aqui, para algum... vai ficar registrado no... Mas é bom escrever, deixa eu botar aqui. Isso aqui é igual a xi, certo? Tá? Para algum índice i pertencente a esses caras aqui. Certo? Beleza. Então, o que acontece? Aí você tem que esse xi, certo? Ele é igual a raiz quadrada de xi ao quadrado. Pá. Que por sua vez isso aqui é menor ou igual, certo? A esses camaradas aqui. x1 ao quadrado, xn ao quadrado. Certo? E quem é esse camarada aqui? Na verdade. Quando vocês olham para... A norma euclidiana. Exatamente, a norma euclidiana. Então isso aqui, na verdade... Opa! Eu saí da minha cozinha. Peraí, volta para cá. Por rosa. Pronto. Isso aqui, na verdade, é a norma euclidiana. Então, essa primeira desigualdade aqui a gente já matou. Essa primeira aqui, não é? Agora vamos fazer daqui... Essa daqui agora. Vocês conseguem ver? Ixi, essa cor é muito clara. Vocês conseguem ver aqui essa marcação do lápis? Ó? Vamos fazer essa desigualdadezinha aqui. Ó. Ou seja, nós vamos partir da norma euclidiana para chegar à norma da soma, tá? Então, bora lá. A norma euclidiana, vou mudar de cor. A norma euclidiana, certo? Ela é o que? x1 ao quadrado, mais xn ao quadrado, tá? Só que o que acontece? Isso aqui é menor ou igual, certo? Isso aqui é propriedade lá da desigualdade triangular. Você sabe que isso aqui está acontecendo. x1 ao quadrado mais mais xn ao quadrado. Certo? Só que isso aqui, por sua vez, isso aqui é igual, tá? Eu vou botar aqui embaixo, mas eu não sei se vai ficar um... Mas tá entendendo, né, que a ideia? Continuando a conta, certo? Isso aqui vai ser igual o módulo de x1,
certo? Mais módulo de xn. Só que isso aqui, certo? É o módulo da soma. Beleza? Ou seja, resumindo a história, a norma euclidiana é menor ou igual do que a norma da soma. O que mostra justamente essa... Tá isso aqui de vermelho. Que mostra justamente essa segunda desigualdade aqui. O que é que resta agora? Essa desigualdadezinha aqui, ó. Tá? Beleza? Beleza. Então bora lá. Para essa última desigualdade, vamos fazer aqui o seguinte. Nós temos o que? A norma da... Opa. Nós temos que a norma... Nossa, a partir de onde? A gente parte da soma, né? A norma da soma é quem? x1 mais xn. Só que o que você vai fazer? Veja só. Uma delas é a maior. Vocês concordam comigo? Sim. Uma delas é maior. Então, pega a maior e substitua todas as outras pela maior. Está entendendo a ideia? Entre elas, isso aqui vai acontecer. Ó. Digamos que xi é a maior. Então, você substitui todas elas por xi, certo? Só que quando você substituir, certo? E somá-las, isso aqui, desculpa, isso aqui você vai ter que é algo maior ou igual, certo? É algo desse tipo. Se você tem, vou dar aqui uma ideia rapidinho. Se você tem assim, digamos, módulo de 2 mais módulo de 5 mais módulo de menos 7, tá? Entre esses três aqui, quem é maior? 7. É o módulo de menos 7. Então, o que é que você vai fazer? Substituir isso aqui tudo, certo? Pelo módulo de menos 7. Mais módulo de menos 7, mais módulo de menos 7. Se vocês prestarem atenção, realmente né? Isso aqui é uma ideia, tá? Com números para você ver que, no caso, na verdade, no caso geral, isso é válido para qualquer número real. Certo? Então, essa mais ou menos a ideia que foi feita por aqui. Só que acontece. Aí o que é que você tem aqui? Você tem xi aqui repetido n vezes, né? Tá? Então você, na verdade, você tem aqui, deixa eu continuar aqui embaixo, eu vou botar aqui xi mais xi. Na verdade, essa expressão aqui é a mesma que está aqui, só continuando aqui embaixo as contas. Isso aqui é igual a quê? A n vezes o módulo de xi. Só que o módulo de xi é o maior valor entre eles, que por definição ele é o quê? O máximo. Aí aqui, com isso aqui, você conclui, né, que o módulo de x, o módulo da soma, é menor ou igual a n módulo de x máximo. Aí você verifica aqui que essa desigualdade aqui é exatamente essa daqui. Beleza? Beleza. Alguma dúvida até agora ou tá de boa na lagoa? Por enquanto tá de boa. Beleza. Então bora lá. Tacar a porrada nesse negócio aí. Ok, vou fazer aqui uma definição. Definição. Gente, outra coisa, certo?
eu estou tocando muito nisso, né? A minha escrita, ela tá meio que bagunçada, certo? Se você prestar a escrita da aula, ela tá meio bagunçada. Só que aí o que acontece? Está sendo um pecado cometido por mim, porque quando você tem por exemplo, você faz um curso de análise, certo? Você tem que escrever as coisas de forma bem organizada, tá? Você tem que escrever, quando você for fazer uma questão ou fazer uma demonstração, você tem que escrever as coisas de forma organizada, tá? E, infelizmente eu cometo esse pecado, mas pelo menos eu estou tentando passar a ideia das coisas. Então, quando terminar a aula, certo? Eu aconselho a vocês a pegarem todas as informações, né? E reescrever, certo? Fazer suas anotações de forma organizada, tá? Beleza? Porque na verdade eu estou tentando, eu estou explicando, certo? As informações que estão no livro, né? O livro está, né? O autor ele escreve de forma organizada, eu só estou explicando, certo? O que é que está sendo feito aqui, certo? Então, a princípio, essas contas tem tanto no livro do Elon quanto no livro do Ronaldo Freire. Provavelmente o livro do Aldo Trajano também tem, tá? Então vamos lá, definição. Isso aqui é uma equivalência de normas. Então, duas normas. Eu vou chamar uma de norma 1, certo? E outra de norma 2. Isso no espaço vetorial qualquer. Vetorial, vou chamar aqui de vetorial V, são ditas equivalentes, certo? Se existem lambda, dois números reais aí, certo? Positivos, tais que para todo vetor, x no espaço vetorial, valem as desigualdades. Ou seja, você tem que o módulo de x na norma 1 é menor ou igual do que o lambda. Bom, isso aqui, se você tiver isso aqui, se você tiver essas duas desigualdades, certo? Aí você tem que as normas, elas são, certo? Equivalentes. Agora, baseado nessa definição, certo? Aí a gente volta para cá. Olhando para essa desigualdade aqui, o que é que vocês concluem? Que elas são equivalentes? Exatamente, que elas são equivalentes, né? Porque você vê que essa primeira desigualdade, ela equivale àquela primeira expressão lá da definição e a segunda, né, equivale à segunda, né? Então você vê que, na verdade, as normas, né, euclidiana, a norma da soma e a norma do máximo, elas são equivalentes. Na verdade, lá na frente, certo? Eu vou fazer uma demonstração onde qualquer norma que você pegar no RN, elas são equivalentes, certo? Vão ser equivalentes entre si lá. Beleza? Só que eu vou deixar mais para frente isso aí. Tá? Bom, agora vamos falar um pouco aqui da... Opa, peraí. Esse mouse tá...
Deixa eu afastar minhas coisas mais para cá, que o mouse estava numa quina da mesa e estava meio dando um probleminha aqui. Bom, diante disso, certo? Agora eu vou fazer aqui o conceito de norma induzida, tá? Vamos pegar aqui um espaço vetor. Peraí, cadê a caneta? V. Quando eu falar espaço vetorial aqui no contexto do Rn, é um R espaço vetorial. Quando eu vou ficar para não ficar repetindo, escrevendo R espaço vetorial, certo? Nesse contexto aqui é sempre o corpo dos reais, tá? Beleza? Beleza. Tá, beleza, então bora lá. Então seja V um espaço vetorial. Certo? E W, certo? Um espaço vetorial normado, certo? Gente, vocês estudaram o que é um espaço vetorial normado? Eu não lembro se está na ementa de álgebra linear. Acho que lá fala de espaço vetorial normado. Acho que sim, professor, mas não lembro. Lembra não, né? Mas eu vou falar. É o seguinte, um espaço vetorial é normado se você consegue, certo, induzir uma norma dentro dele, certo? Se dentro desse espaço você tem uma estrutura de norma lá. Nem todo espaço vetorial é normado, né? Senão isso aqui que eu vou fazer agora não teria nenhum sentido. É que dentro desse espaço você tem um conceito de norma, certo? Um espaço vetorial normado com lá dentro você tem o conceito de norma, ou seja, você tem uma aplicação lá dentro do espaço, certo? Que satisfaz aquelas três propriedades, certo? E não necessariamente você é obrigado a saber a cara dessa norma, beleza? E essa norma que eu escrevi aqui não necessariamente é a norma euclidiana. Deu para entender? Sim, sim. Porque, por exemplo, na reta, no espaço Rn, na verdade, na reta também. No espaço Rn você pode criar várias normas, né? Inclusive nós temos aqui 3, tá? Então a ideia é o quê? Esse espaço W, eu sei que lá dentro tem uma norma, ou seja, uma norma que satisfaz aquelas 3 propriedades. Pronto. O espaço V, eu só sei que é um espaço vetorial e nada mais. Ou seja, lá dentro do V não necessariamente tem norma. Vocês entenderam a ideia? Sim. Beleza. Sim, sim. Beleza. Então, não necessariamente dentro do V tem norma. Pode ter, pode não ter. Certo? Mas no conceito geral você não sabe. Então, o que é que acontece? Se você tem, além disso, você tem V um espaço vetorial, W um espaço vetorial normado, certo? E outra coisa, você tem T, certo? De V em W, uma transformação linear injetiva. Certo? Vocês têm essas três situações. Beleza? Aí o que acontece? Nós vamos definir aqui, certo? Uma norma, certo? Uma norma, sei lá, 0 aí. Isso aqui com x pertencente a V, certo? Nós vamos definir essa norma da seguinte forma. O que é que acontece? Nessas condições, eu consigo, certo, induzir uma norma em V partindo da norma do espaço vetorial W, certo?
É que é isso que a gente chama de norma induzida. Então, esse camarada aqui define uma norma induzida, certo? Uma norma induzida por essa norma aqui, certo? Então, o que é que acontece? O que é que a injetividade, certo? Ela é importante aqui nesse ponto. É porque a injetividade, certo? Ela vai garantir, certo? Vocês lembram lá de álgebra linear, quando você tem injetividade, o núcleo, certo? Do espaço vetorial ele é o nulo. Não é assim? Vocês viram lá em álgebra linear? Lembra o núcleo da transformação lá? Que é aquele conjunto quer. Sim, sim. Pronto. Se a transformação linear ela for injetiva, então o núcleo ela é apenas o elemento nulo. Então o que acontece? Só vai ter t de zero e no zero, certo? Isso garante que a primeira propriedade da definição de norma ela seja satisfeita, né? Que é a norma é zero se somente se, certo? O vetor for zero. Beleza? Então, isso aqui é chamada norma induzida. Professor, Oi? como é que eu consigo obter uma norma de W em V? Como é que é Não, essa definição? você consegue induzir, ou seja, você consegue construir uma norma em V a partir da norma de W. Ah, tá. Entendeu? Certo. Então, em particular, o que acontece? Se o espaço vetorial tiver uma dimensão finita, certo? O que é que acontece? Se a dimensão do espaço for finita, então esse espaço vetorial ela vai ter um isomorfismo, certo? Com o espaço Rn. Então o que acontece? Se isso acontecer, né? Se isso acontecer, você garante, certo, que todo espaço vetorial de dimensão finita, você consegue admitir uma norma lá. Deu para entender? Porque se a dimensão do espaço é finita, certo? Você consegue, né, um isomorfismo com Rn, com R com a mesma dimensão lá do espaço vetorial. Isomorfismo, em particular, ele é uma aplicação injetora, certo? Aí, resumindo a história, você consegue induzir, certo? A norma, certo? Do Rn, nesse espaço vetorial de dimensão finita. Aí, o que é que você consegue concluir? Que o espaço vetorial de dimensão finita você consegue induzir uma norma. Beleza? Vocês entenderam o que eu falei? Beleza. Porque, deixa eu escrever aqui, acho que é melhor. Deixa eu mudar aqui a cor, que eu estou mudando o contexto. O que é que vocês têm? Vocês têm V... Opa! Você tem V, certo? A dimensão... V é um espaço vetorial, certo? A dimensão de V eu vou chamar de N, certo? O que é que acontece? Você consegue um isomorfismo, certo? Você consegue um isomorfismo com o Rn. Com essa ideia de norma induzida, você consegue induzir a norma do Rn para V. Tu está entendendo? Então, como você consegue induzir essa norma em V, o que é que acontece? Você garante que todo espaço vetorial de dimensão finita admite uma norma induzida, certo? Do caso espaço Rn.
Deu para entender? Resumindo a história, todo espaço vetorial de dimensão finita você consegue, né? Você consegue induzir uma norma dentro dele. Ou seja, é um espaço vetorial de dimensão finita é um espaço, né, vetorial normado. Beleza? Pelo fato que você conseguir um isomorfismo com o Rn. De boa na lagoa? Então essa é a garantia, né, professor? É, Tem que ser de dimensão finita, né? só dimensão finita. Certo. Dimensão infinita aí é outros 500. Bom, eu vou fazer aqui um exemplo, certo? Vou fazer aqui um exemplo. Pega o conjunto das matrizes de ordem 2, certo? Isso aqui é o conjunto das matrizes de ordem 2, tá? Então o que acontece? Pega uma matriz A, certo? A, B, C, D, pertencente a esse camarada, tá? Aí o que acontece? Você consegue definir uma norma proveniente de um vetor V A, B, C, D, certo? Pertencente ao R4. E você define a norma induzida, certo? Como sendo isso aqui. A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado mais D ao quadrado. Essa é uma norma induzida a partir do R4. Beleza? Você induz uma norma em, certo? No espaço vetorial das matrizes. Tá? Belezinha? Beleza. Alguma Beleza. dúvida? Alguma dúvida não? Ou tá de boa na lagoa? Ainda não. Tudo bem por enquanto. Gente, então é o seguinte, por hoje a aula tá, certo? Hoje a aula tá de boa, certo? Aí gente, eu não sei se vai ser, como é que vai ser a semana que vem, mas parece que é ponto facultativo, tá? Eu não sei se vão manter esse ponto facultativo e tal, mas qualquer coisa a gente fica conversando pelo WhatsApp, né? Só para saber se segunda-feira tem aula ou não. Porque se for facultativo, eu não vou dar aula na segunda não. Porém, na próxima semana eu vou ver se a gente consegue repor a aula da terça-feira, né? Porque, né, nesse regime remoto, as aulas a quantidade delas foi comprimida. Não sei se vai dar, né, pode ser que tenha algum prejuízo lá na frente, e é muito conteúdo de análise, porque geralmente o pessoal que dá um curso de 90, eles pegam até função inversa e função implícita, os teoremas, né? E a gente está com um curso de 60 horas. Né? Pode ser que, digamos, essa aula que não foi dada, possa ser que gere um prejuízo lá na frente. Então depois eu vou ver com vocês a reposição dessa aula da terça-feira, beleza? Beleza, então, professor. Então, gente, é o seguinte, Beleza. qualquer coisa, certo? Eu já vou disponibilizar aqui as notas. Aí o vídeo eu vou disponibilizar de hoje para amanhã, eu boto no YouTube. Aí eu mando o link do vídeo, né, caso vocês queiram rever. E as notas. As notas eu vou colocar agora. Algum de vocês tem Telegram? Senão a gente pode baixar, né? É porque Sim, tem. é porque o Telegram ele mas eu dou um jeito de mandar aqui pro WhatsApp. É porque o tablet ele não instala Telegram, desculpa. O tablet ele não instala WhatsApp, aí não tem como mandar. Só que o Telegram eu tenho instalado no tablet, aí dá para mandar direto, né? Acho que a gente pode até fazer um grupo no Telegram também, caso, né, for, que aí já manda direto. É bom, professor. Beleza. Então, gente, na próxima aula,
Ah, não, tem aquela questão, né? Ainda vamos ver se é ponto facultativo. Porque se for, né, só vamos ter aula na quinta-feira. Beleza? Beleza. Beleza, gente. Então até a próxima aula. Beleza, até.